Alguns anos atrás, estava conversando com um empresário muito bem-sucedido. Eu nunca vou esquecer dessa conversa. Eu gosto, às vezes, de provocar e querer saber como que as pessoas reagem em momentos difíceis. E perguntei, já passou algum momento na sua vida, um momento de crise, de dificuldade? E ele abriu seu coração e disse, sim, Rabino. Alguns anos atrás, estava prestes a abrir falência, tudo desmoronando, e foi um momento muito difícil na minha vida. Eu aproveitei para perguntar um pouco mais. E como você está se sentindo? Como foi a tua sensação? Qual que era a tua conexão com Deus naquele momento? Ele falou, Rabino, eu não vou mentir. Eu estava destruído, abalado. E sabe o quê? Eu não tinha medo de ficar sem dinheiro. Eu tinha medo de deixar de ser alguém. Eu vou repetir. Eu não tinha medo de ficar sem dinheiro. Eu tinha medo de deixar de ser alguém. Pessoal, isso é assustador. Ele foi corajoso. Ele revelou algo que muitos de nós não temos coragem de admitir. Porque parnassá, principalmente para os homens, o sustento não é apenas dinheiro, é identidade, é autoestima, é a nossa falsa sensação de valor. E quando a estrutura balança, a identidade balança junto. E para isso, a Kabbalah tem uma chave poderosa. É algo que eu chamo de Kesef Samer, é o dinheiro feliz. É aquele dinheiro que você ganha com tristeza, com peso no peito, com aquele medo constante, ansiedade. E tem aquele dinheiro, diz a Kabbalah, que você ganha com alegria, com leveza. E a pergunta não é quanto você ganha, mas como você ganha. Você trabalha com tensão, com preocupação e não consegue viver o momento. Como disse uma pessoa muito sábia, que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente fica planejando grandes sonhos. A gente está sempre trabalhando para o filho, para o neto ou para a minha aposentadoria. Eu estou sempre focando no futuro e vivo estressado, vivo angustiado. Este é um Kesef, esse é um dinheiro triste. Como que a gente pode ter o Kesef Samer, o dinheiro feliz, o dinheiro com tranquilidade? O segredo, diz a Kabbalah, está num versículo da Torá. Yagia kapecha kitochal, ashrecha v'tovlach. Muito simples. Do trabalho das tuas mãos comerás, diz a Torá. Feliz és tu e será bom para você. Se você comer o trabalho da sua mão, pronto, está tudo resolvido. O que quer dizer trabalho da sua mão? Diz a Kabbalah, o trabalho deve estar nas mãos, não na cabeça. A luta pelo sustento pertence às mãos, mas a cabeça, a alma, a identidade devem ficar no lugar mais elevado. Você trabalha, mas não vira o trabalho. Quando a pessoa consegue viver assim, ele ganha tranquilidade. Ele tem uma vida boa. Mas quando a minha cabeça, a minha parte mais elevada, a minha alma, ela está presa nas contas, nas metas, nas comparações, isso gera ansiedade. E a ansiedade é um sinal claro que o meu sustento, ele saiu das minhas mãos e subiu para a minha identidade. Na prática. Bonito. Mas eu tenho que usar minha cabeça. Como não? Eu preciso ter estratégias. O que a Torá está falando não é que você não deve usar a cabeça para trabalhar. É que você não deve usar a cabeça para todo o resto. Sabe? Quando a pessoa me falou uma palavra que eu não gostei, o meu mundo acabou. Se aquela pessoa não sorriu para mim, já era. Todo mundo sabe que 90% da vida é relacionamentos, é emocional. E a gente leva muito a sério. Quando uma pessoa não faz exatamente aquilo que eu sonho e imagino que seria o correto daquela pessoa me tratar e falar, aquilo já era. Vem a Kabbalah e nos faz um convite. Vamos levar a vida um pouquinho mais elevada. Sobe de patamar. Não sei se vocês viram aquele famoso filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor pede para os alunos, vamos todo mundo subir na mesa, para a gente poder enxergar a sala de outro ângulo. Na vida, a gente precisa aprender a mudar de perspectiva. A gente precisa questionar esse mundinho, esse pensamento convencional que a gente vive. É justamente isso que a Torá nos sugere. Sabe o quê? A Torá fala, lotikom velotitor. Você não pode se vingar e você não pode guardar rancor. Qual a diferença? Você pede emprestado uma ferramenta para o seu colega. Ele fala, não vou te emprestar.
Aí no dia seguinte ele fala: Você pode me emprestar? Não, você não me emprestou, eu não vou te emprestar. Isso é não se vingar. Agora, o que quer dizer não guardar rancor? O primeiro não empresta, vem o segundo, você pode me emprestar? Lógico que eu te empresto, eu não sou igual a você. Ele emprestou, mas está guardando rancor. Os dois são proibidos. Mas na prática, como assim? Quando eu estou precisando, eu peço um favor para o meu amigo, que eu achava que era meu amigo, e ele fala: Não posso te ajudar. Agora, quando ele precisa, eu tenho a obrigação de ajudar ele. A coisa, o sentimento mais natural é: Você não me emprestou, eu não te empresto. Você não me ajuda, eu não te ajudo, e acabou. Pergunta o Maimônides como que a Torá exige do ser humano de relevar e ser o bonzinho ou ser o tolo, de sempre fazer as coisas para os outros, mesmo que eles não fazem para mim. O Maimônides é radical. Ele fala uma frase que desmonta cada um de nós. Para quem entende, as coisas do mundo são vaidade. Vou repetir. Para quem entende, as coisas do mundo são vaidade. E um exemplo curioso seria o seguinte: imagina que você vai pedir uma ajuda para uma pessoa. Vamos dizer que você já está lá na casa dos 60 anos e você tem um colega na mesma idade e você vai procurar ele para poder pedir alguma coisa para ele. E ele fica com raiva. Ele fala: Você veio me pedir uma coisa dessas? Você sabe o que que você fez para mim? Quando a gente tinha 2 anos, a gente estava juntos brincando lá na praia. E eu montei um castelo de areia. E você foi lá e destruiu meu castelo de areia. Eu nunca mais vou te perdoar. Se alguém falar uma coisa dessas, a gente vai achar ridículo. A gente vai rir. O que que é isso? Um cara de 60 anos está brigando porque alguém destruiu o castelo quando ele tinha 2 anos. Ridículo, não? Mas nós fazemos isso todos os dias. Porque para pensar, é tudo castelo de areia que a gente está brincando. A gente está brincando, está brigando. É tudo castelo de areia. Pare e pense. Se você subir na mesa, se você subir um pouquinho, vou dar um exemplo simples. Vai embaixo de um arranha-céu e fica olhando aquele prédio em Manhattan. Olha, uau, que prédio enorme. Agora pega um helicóptero, pega um avião e começa a subir. E sobe, sobe. De repente aquele prédio vai ficando menor, 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 aquele pontinho, até que ele desaparece. Psicologicamente, espiritualmente, vem a Torá e fala: sobe na vida, cresce. Para de brigar por castelo de areia. Olha a vida de cima e não fica preso aos detalhes. Ele não me emprestou, tá bom. Ele é uma pessoa limitada, ele não me emprestou, mas eu não sou uma pessoa assim. Eu vou emprestar. Aí ele não sorriu para mim. Ele não tem essa maturidade, ele não está equilibrado, mas eu vou ter o meu equilíbrio. Tzadik katamar ifrach, eres balvon isge. É muito interessante essa frase. O tzadik, ele floresce igual uma tamara, igual uma tamareira. Que eres balvon isge, igual cedro, que cresce no Líbano. Você tem que ser uma tamareira, você tem que ser um cedro. O cedro, ele não fica olhando, ao meu entorno só tem poeira. Então eu vou ficar aqui embaixo. Não, ele cresce, 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 ele é alto. Nós temos que crescer. Cresça e apareça. Vamos parar de bobagem. Eu estou falando para mim mesmo, eu estou falando para todos nós. Vem a Torá e nos convida. Não acredite nesses castelos. A gente constrói um monte de castelos. Na nossa imaginação, a gente acha que a gente está seguro. Porque eu conheço alguém na prefeitura, porque meu primo, ele conhece tal empresário, e a gente cria na nossa cabeça um monte de imaginações. Quando esse castelo cai? Quando aquele amigo que eu tinha certeza que ia resolver minha situação, ele desaparece. E eu tinha certeza que eu tinha as conexões, ou que aquela pessoa sai daquele cargo, as coisas mudam. Quando a pessoa para de atender meu telefone, esse é o momento mais difícil da vida de cada um de nós. Nossos sábios, eles chamam isso de uma pessoa que se torna órfã. O órfão não é só, Deus nos livre, alguém que perdeu o pai e a mãe. Órfão é uma metáfora, diz os nossos sábios, para alguém que perde a sua base externa de segurança. Porque todos nós, querendo ou não, nos apoiamos em condições externas. A gente se apoia na família, na nossa rede de conexão, no dinheiro, no status. Tudo isso daqui são a nossos castelos de areia que nós construímos e nós levamos muito a sério. Mas o que que acontece quando tudo isso desaparece? A Torá chama essa pessoa de órfão. E aí tem duas opções. Uma opção é entrar em depressão e culpar o mundo e pela minha miséria. Ou o grande segredo que a Torá fala: você está se sentindo órfão? Ó, ótimo.
Aproveite isso para o bem. É dito que se o órfão ele pede ajuda divina, Deus ele atende imediatamente. O que a Torá está falando, primeiramente, é no sentido literal. A pessoa que não tem pai nem mãe, ou pai ou mãe, ele é órfão, é uma pessoa mais enfraquecida, uma pessoa mais vulnerável. Hashem fala, eu cuido das pessoas vulneráveis. Nós não estamos procurando, Deus nos livre, fisicamente essa condição, mas espiritualmente, quando eu me sinto sem apoio, sem rede, ótimo. É o momento de lembrar que, na verdade verdadeira, meu apoio, a minha rede, quem é? É Hashem. Não vai ser meu pai, não vai ser minha mãe, não vai ser meu tio, não vai ser meus amigos, minhas conexões. Quem é a minha força verdadeira, o meu alicerce? Aonde está a minha verdadeira fortaleza? Dentro de mim, é a minha alma, a minha conexão direta com Hashem. Quando eu lembro disso, eu acesso essa força interior, tudo se resolve. Quer ver uma coisa interessante? Que tem a ver com a festa de Purim que está chegando? Depois da destruição do primeiro templo, vamos entender o que significa para o povo judeu a destruição do primeiro templo. O povo ele nasce com milagres. Moshe aparece, as 10 pragas, a abertura do mar, o pão cai do céu, todos os milagres que nós sabemos. Eles entram em Israel, e tem os juízes, os reis, e constrói o templo. Você tem o rei Davi, você tem o rei Salomão, tudo maravilhoso. Pronto. Nós temos nossa proteção, nós somos inabaláveis, ninguém pode nos destruir. E de uma hora para outra, o templo é destruído, o povo é exilado e tudo acaba. O povo chora para Deus e fala: Deus, nós nos tornamos órfãos. Nós estamos nos sentindo órfãos, no sentido literal de que nós não temos mais em quem se apoiar. E Hashem responde o seguinte: vocês estão se sentindo órfãos? Saibam que quem vai salvar vocês vai ser órfão. E assim finaliza o Midrash. Na realidade, o que ele está falando? Ninguém mais, ninguém menos, que a rainha Esther, porque o povo é exilado para a Babilônia e depois nós temos, depois de 70 anos, nós temos a famosa história da rainha Esther, onde que o povo estava na pior situação de órfão, porque tinha o plano da solução final de Amã e tudo vira através de uma órfã que é a rainha Esther. A rainha Esther, não sei se vocês sabem, mas a vida dela é uma vida muito triste. O pai faleceu antes dela nascer e a mãe faleceu no parto. Em outras palavras, ela nunca teve um colo, ela nunca teve uma base, ela não teve nem pai, nem mãe. Ela foi adotada pelo tio por Mordecai, mas ela cresceu sem estrutura. E o sonho dela era assim, crescer e poder casar com Mordecai, como nós sabemos. Ela tinha um sonho de vida, construir uma vida equilibrada, esqueceu o passado. E nesse momento, os soldados batem à sua porta e ela é levada à força para casar com um rei maluco. A gente sabe que ele era maluco. Matou a esposa porque ela não obedeceu ele. Ele era uma pessoa totalmente desequilibrada. Além de ser uma pessoa de nível baixo, não este era o sonho de Esther. E ela é forçada a viver num casamento que ela odeia, a viver num ambiente tóxico. E a vida dela é uma vida triste. E dentro dessa vida triste, o Mordecai, é dito que todo dia ele passava e falava: Rainha Esther, você não está aí à toa. Rainha Esther, você está no lugar certo, na hora certa, porque você tem uma missão. E ela não entendia o que ele estava falando. Ela, não, fica animada. Deus não coloca ninguém no lugar errado. Você está no lugar certo, na hora certa. Tem alguma coisa grande a vir por aí. Você é a Rainha Esther. E chegou o momento onde Ahasverós, junto com Amã, planejam o decreto real do genocídio, algo que nem Hitler sonhou. E naquele momento, Mordecai, primeira coisa, ele faz a parte espiritual, ele pede para todo mundo retornar à sua essência para fazer mais estudo, mais orações. Ele faz a parte espiritual, mas depois a gente não pode esquecer que existe o caminho da natureza. Ele manda um recado, Rainha Esther, chegou a hora de você ir conversar com o rei. Você é a rainha, vai falar com o rei, ele que fez o decreto. E tá tudo resolvido. Não, não. A rainha Esther, ela fala, Mordecai, a ideia parece muito boa, mas você não entendeu a situação. Faz 30 dias que o rei não me convoca para o seu palácio. Cada um tinha o seu palácio. Faz 30 dias que ele não me chama para lá. Isso significa que o rei não está muito afim de mim.
E mais um detalhe que talvez você não saiba. Uma vez que o rei carimbou o decreto real, não existe mais ser revogado. Acabou, esquece. Não tem mais como mudar. E terceiro, existe uma regra. Mais uma regra maluca desse rei maluco. Se eu aparecer na frente dele sem ser convocado, ele tem direito de me matar. Não vale a pena. O Mordecai, ele fala, Esther, você não está entendendo nada. Você está no lugar certo, na hora certa. É com você isso. Se você não fizer isso, Deus vai arrumar outro jeito. Mas você vai perder a chance. Você não está entendendo como que Deus construiu tudo isso para você estar lá, agora, e fazer a sua missão. Mordecai era o líder da geração e estava tentando explicar para Esther e para cada um de nós que nós temos uma missão. Nós não somos vítimas, nós somos escolhidos para sermos os embaixadores de Deus. E cada um com a sua missão. Aí Esther fala talvez a frase mais triste. Não tem como se comover com quem, Mordecai? A minha vida é uma tragédia. Eu nasci sem pai, sem mãe. O meu sonho de construir uma família foi por água abaixo. Eu vivo nesse lugar terrível. E agora eu vou ser morta. Ok, é isso. Minha vida é uma sequência de tragédias. Frase triste, mas na hora que Esther está se preparando para ir se encontrar com Ahasverosh, vem o espírito de realeza. Ela de repente se transforma. Aqui tem uma frase muito interessante que a Miguelá fala, Vatilvash Esther Malchut, que Esther vestiu realeza. Não está escrito que ela vestiu roupas reais. Ela vestiu a realeza. De repente, ela entendeu, calma aí, o que eu estou reclamando? O que eu estou querendo desistir da missão incrível que Hashem me deu? Hashem me escolheu. Pode ser que eu não tive pai, pode ser que eu não tive mãe, pode ser que eu não tive connections, mas uma coisa eu tenho. Eu tenho dentro de mim, cada um de nós tem, eu tenho dentro de mim uma realeza. Eu tenho uma alma invencível. Eu tenho uma missão aqui nobre. Olha só a missão que Deus me deu, olha o presente. Eu posso ser a pessoa que vou salvar o povo todo. Eu não sou qualquer uma. Eu sou uma rainha. Eu sou uma pessoa especial. E no momento que ela entrou e pisou dentro dos aposentos reais de Ahasverosh, o que aconteceu? Em vez do rei matar ela, o rei estende o cedro de ouro e fala: o que você deseja, rainha Esther? Pode pedir o que você quiser e eu te dou até metade do reinado. Ele mandava no mundo todo. Ele falou: eu te dou metade do reinado. Como fez essa mudança? A mudança é muito simples. Quando você entra como uma rainha, você recebe uma resposta à altura. O mundo responde diferente quando você para de sentir uma vítima. Este foi o segredo da virada de Purim, da Rainha Esther. Este é o segredo da virada de cada um de nós. Em vez de parar de brigar por castelo de areia, em vez de ficar brigando por bobagem, nós podemos e devemos interpretar o mundo de outra forma. A fonte de segurança não está no externo, está dentro de cada um de nós. Quando eu entender que Deus não está no céu, Deus está dentro de mim. Com isso, tudo muda. Eu consigo trabalhar com as mãos e deixar a minha cabeça, a minha mente, o meu foco, a minha alma conectada com a minha essência. E aí sim, eu tenho o Kesef Sameach, eu tenho o dinheiro feliz. Eu posso trabalhar sem o trabalho definir a minha identidade. Eu posso perder o dinheiro, mas nunca a coragem, nunca a identidade, nunca a alegria, nunca a minha essência. Eu posso estar no sistema, quer dizer, eu preciso trabalhar, eu preciso seguir as regras do mundo, mas sem depender dele para saber quem sou eu. Purim é a história da menina que não tinha nada, mas resolveu descobrir o seu arsenal interno. E ela mudou a história. E esta é a mensagem para cada um de nós. Descubra a realeza que tem dentro de você. Não espere que a estrutura externa te valide. Não espere que o dinheiro, que a honra seja a sua segurança. Vista a realeza, se declare: eu represento o Rei dos Reis. Quando você vive assim, quando você escolhe viver assim, você vai ver o cedro de ouro sendo estendido para você. E aí sim, se Deus quiser, todos nós vamos ter o dinheiro feliz, a vida feliz e todas as brachot reveladas. Que assim seja para todos nós.
Purim Sameach, vamos comemorar esse Purim com muita alegria, segunda-feira à noite, terça-feira o dia todo, e festejar a verdadeira alegria, que assim seja para todos nós. Amém.